Glória a Deus, oramos por cada irmão, por cada vida, pelos queridos irmãos que têm ofertado, que têm colocado dízimo com alegria no coração, que o Senhor possa abençoar poderosamente, ricamente, nunca falte, como nunca tem faltado, que a boa mão do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, maravilha. Maravilha, vamos abrir a palavra. Hoje nós não vamos dar o estudo, vamos dar uma palavra aqui. Um culto hoje mais breve, mais abençoado, amém? Aleluia? Amém. Porque o Senhor se faz presente, glória a Deus. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Maravilha. No livro de Jó, capítulo 4 do livro de Jó. Jó 4 está na mão, sim? Então Elifaz, o temanita, respondeu: se intentar alguém falar-te, ficarás impaciente? Mas quem poderá conter as palavras? Pense em como tens ensinado a muitos e fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Agora, porém, que a aflição vem a ti, tu te desanimas, sendo tu tocado, te perturbas. Não é o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a integridade dos teus caminhos? Vamos orar, que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar nos nossos corações, que o Senhor nos ajude. Entregamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, maravilha. Então nós sabemos, né, irmãos, conhecemos aqui a história de Jó, conforme nós falamos numa pregação anterior, né, uma reunião que teve aí nas regiões celestiais, onde os anjos de Deus apareceram, o diabo também apareceu, ali, né, uma reunião com Deus, e Deus perguntou de onde que ele vinha, e ele disse: de passear e de rodear pela terra. E Deus falou: tens visto o meu servo Jó, homem íntegro e reto, que se desvia do mal como ele não tem. E o diabo disse: mas o Jó não serve o Senhor em vão, deixa eu tocar nele, que ele vai murmurar, que ele vai blasfemar. Isso que o diabo quis dizer. E Deus permitiu aquilo, e o Jó passou por um momento muito difícil, né? A história fala que foram meses de luta, de aflição, de perdas. Teve perdas materiais, perdeu os filhos, né, a própria mulher dele se afastou dele emocionalmente, os amigos. Ele ficou ruim, a situação dele ficou muito difícil. E como crente, né, um homem firme com Deus, situação que fica o crente. Então é isso que eu quero falar com vocês em poucas palavras nessa noite. Quando a gente, como crente, como homem de Deus, mulher de Deus, vive um momento assim que você fala: rapaz, como é que eu faço? E que diante dos outros, você até mostra, né, para a maioria das pessoas, você até mostra que está tudo bem. Mas para os mais chegados, você, né, porque ninguém é de ferro, você mostra algumas fragilidades. E para você sozinho, então, aí que você vai falar: meu pai, o que eu faço? Então, um pouquinho dessa palavra nessa noite para nós. O Jó está passando por um momento difícil na vida dele. Está passando por um momento difícil, terrível. O cara é crente, o cara é firme com Deus, o cara é fiel ao Senhor.
Aí eu falo, o crente que firme com Deus não passa luta, não passa problema. Aí, o próprio Deus falou, homem íntegro e reto. O que é íntegro? O que é uma pessoa íntegra? Uma pessoa íntegra é a pessoa inteira. Ela é por inteiro, não é só na frente dos outros, não. Não é parcial, não. Ela é inteira. Inteira firme com Deus. Porque a gente os fariseus eram, os saduceus eram firmes na presença dos outros. Mas eles gostavam de tocar trombeta, né, entre aspas, né, tocar buzina quando dava esmola. Usava aquela roupa toda para mostrar quem eles eram. Fazia orações assim para ser aplaudido para os outros. O próprio Jesus em Mateus 23 deu uma chacoalhada neles. O próprio Senhor Jesus em Mateus 23 chegou a dizer para os discípulos e para a multidão, olha, o que os fariseus falam, o que eles falam é coisa boa, mas o que eles fazem, nada a ver. Olha para você ver em Mateus 23, para você ver que é possível a gente falar uma coisa e fazer outra. Não devia, né? Não deveria. Não deveria ser assim, mas infelizmente acontece. Então em Mateus 23, no verso 1, 2, 3, Jesus fala assim, ó: então falou Jesus às multidões e aos discípulos, os mestres da lei e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, obedecei a tudo o que vos disserem. Está vendo? Obedecei a tudo que esses fariseus falam, mas não façam o que eles fazem, pois eles não fazem o que eles dizem. Olha para você ver, é possível, vamos dizer assim, eu e você falar coisas bonitas, coisas que as pessoas devem fazer, é possível. Não, você tem que ser firme, você tem que ser fiel, você tem que andar, é possível. Mas aí, eu estou fazendo isso, aí já é uma outra história. Aí já é uma outra história. É possível falar e não fazer. Jesus está chamando a atenção dos religiosos que iam para a igreja e falavam, não, você tem que ser firme, você tem que confiar, você tem que não sei o quê, você tem que não sei o quê, você tem que ser dizimista, tal. Então, fala, mas na hora de fazer, ele não fazia. Jesus está chamando a atenção deles. Não deveria ser assim. Não, tem que tratar a esposa bem, tem que tratar os filhos bem, mas trata, tem que tratar o marido bem, tem que tratar, mas trata, porque a gente fala, mas na hora de tratar, trata. Não, irmão, tem que ser fiel com Deus, tem que ser, mas nós somos fiel ao Senhor. Olha para você ver. Não, irmão, tem que perdoar, mas nós perdoamos. Você entendeu? Então, olha bem, aqui cai dentro da igreja essa palavra. Essa palavra aqui ela é muito forte dentro da igreja. Porque ele está falando assim, os mestres da lei, no verso 2, né? E os fariseus, quem são esses? São os que estavam na igreja na época. Podemos dizer assim, né? No templo, nas sinagogas. Estavam na igreja, sentados na cadeira de Moisés, quer dizer, ensinando o povo. Claro que Moisés já tinha morrido há muito tempo. É uma maneira figurada de dizer que eles estavam ensinando igual Moisés ensinava. É isso que ele quer dizer. Que Moisés já tinha morrido há 1.800, 1.500 anos atrás. Mas estavam ali na cadeira de Moisés, se mostrando como doutor da lei, mestre, ensinando. Aí Jesus falou, olha, eles falam muito bonito, mas não faz. Aí Jesus falou para os discípulos e falou para as multidões. No verso 3, olha o que Jesus falou. Obedecei a tudo o que vos disserem, mas não façais o que eles fazem, pois não fazem o que dizem. Então, quando nós lemos o texto lá em Jó, né, lá no Jó 4, lá, o que está acontecendo é que nem tudo o que os amigos de Jó falaram foi correto. Mas algumas coisas foram corretas. Nem tudo que eles falaram, tanto é que Deus, no próprio Jó 42, o próprio Deus fala para Jó e para eles. Eles não falaram que era reto diante de mim. E Deus chacoalha os amigos de Jó por não falarem coisas legais, coisas certas. Mas algumas coisas eles falaram, não falaram 100% de coisa errada. Falaram a 70%, e umas coisas boas eles falaram. Por exemplo, o momento em que Jó começou a falar umas coisas lá, quer dizer, o desabafo do homem que passa a luta,
Porque sabia que você pode chorar na presença de Deus e falar para Deus? Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? Senhor, não estou entendendo. Isso aí faz parte. Os salmistas faziam assim. Isso aí não é murmurar. Isso aí é rasgar o coração, é lançar a ansiedade diante do Senhor. Isso pode ser feito, sem problema nenhum. Isso é chamado de lamentação. Mas isso é chamado de lamentação, não de murmuração. E a lamentação que fala na Bíblia aqui, Lamentações de Jeremias, não tem o mesmo sentido que tem hoje. Quando a gente fala assim, o cara está lamentando, dá a impressão que ele está reclamando, né? Na nossa cultura é isso, está reclamando. Mas na cultura judaica não, lamentar é colocar diante de Deus, rasgar o coração, é chorar, é gritar, Senhor, estou aguentando mais, sei o quê e tal. Mas a pessoa estava lá lamentando, Jeremias estava lamentando diante do Senhor. Davi estava lamentando diante do Senhor. Senhor, até quando? Até quando? Então dá a impressão que ele está murmurando, mas não está. Ele fala assim, até quando, Senhor? Não estou aguentando mais e tal. Até quando? Daqui a pouco ele fala, mas Tu és o meu Senhor, Tu és Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, ele fala, mas no fim ele fala, Senhor, eu não consigo largar do Senhor. Eu sou Teu e o Senhor é meu. Amém, aleluia? Mas a gente, como humano que nós somos, nós precisamos falar com alguém o que de fato está acontecendo conosco. Isso é o que a maioria dos salmistas faziam. Lamentações ensina a fazer isso. A gente pode rasgar o coração. O próprio Senhor fala, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Né? O sacerdote tinha costume de rasgar a veste, rasgar a roupa, dizer que ele estava injuriado, que ele estava triste, mas no fundo não estava nada, estava por dentro e estava nem esquentando a cabeça. Então Deus falou, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Rasgar o coração e falar, Senhor, ajuda, estou dando conta, Senhor, ajuda nós. Então aqui em Jó no capítulo 4, ele fala assim, então Elifaz o temanita respondeu, se intentar alguém falar-te, ficarás impaciente? Mas quem poderá conter as palavras? Pense, olha bem o que ele falou para Jó, no verso 3, você tem, é isso que ele quer dizer, ensinado a muitas pessoas. Olha o que ele faz no Jó, no capítulo 4, verso 3, falou para Jó, você tem ensinado a muitas pessoas, no verso 3, e você tem fortalecido a muitas pessoas que estão fracas. Olha o verso 4, olha o que ele faz, falou para Jó, as tuas palavras sustentaram pessoas que estavam fraquejando, tropeçando, e sustentaram pessoas que estavam vacilando. Aí no verso 5 ele falou para Jó assim, agora Jó, que a aflição está vindo sobre você, você está desanimando. Agora Jó, que as coisas ruins estão acontecendo na tua vida, você está perturbado. Olha, irmão, nós estamos vendo aí esse momento difícil que o Brasil, o mundo inteiro está passando. E às vezes, quer queira ou não, a gente recebe notícia e fica chocado, rapaz. Todos nós, eu estou falando porque é verdade. Você fala, nossa, olha aqui, fulano morreu. Não é possível, rapaz, que isso? Olha aqui, fulano morreu. Não sei quem morreu. Gente, a gente ouvia falar, morreu lá não sei na onde, São Paulo. Morreu lá não sei na onde. O negócio chegou perto. Na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade. Não é verdade? Então aí você que está me assistindo aí também, eu sei que tem gente assistindo aí, que pegou a doença, eu sei que, mas Deus é maior na tua vida, minha irmã, meu irmão. Fica firme aí, faz a tua parte. Dá tudo certo, já que passa. Em nome do Senhor Jesus você vence. Que eu sei de várias pessoas que têm mandado mensagem para mim. Pastor, aconteceu isso, estou aqui em casa, estou com problema, não sei quem está, fulano está. Então eu estou falando para vocês aí, firme aí, né? Para todos nós, vamos ficar firme, fazer a nossa parte. Não tentarás o Senhor teu Deus, fica quietinho aí, cumpra aí o isolamento bonitinho, certinho, né? Então, aqui a palavra está dizendo assim no verso Jó capítulo 4, versículo 5, agora porém que a aflição vem na tua casa, vem sobre o teu esposo, sobre a tua esposa, sobre os teus filhos, sobre nós.
Agora que a aflição chegou na tua casa, Jó, você tem desanimado? Você está perturbado? Então, você que está me assistindo aí, nós não podemos perturbar. É claro que ninguém é de ferro, nós somos humanos. Mas é importante, olha o que é importante. Em Romanos 10, 17 está escrito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. A fé faz a gente, empurra a gente para frente. A fé é um combustível. Então você está ouvindo a palavra sustenta, a palavra fortalece. Você vê que na Bíblia, homens de Deus passaram por aflições, passaram por lutas. Você pode pensar assim, para que ir na igreja? Fui tanto na igreja, estou com problema. Está acontecendo isso na minha casa. Não, meu querido, a Bíblia aqui registra que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem ninguém maior, melhor do que ninguém, não. Nós carecemos da misericórdia e graça do Senhor. Somos justificados pela fé no que o Cordeiro de Deus fez por nós. Todos nós precisamos estar debaixo da proteção dele, debaixo do refúgio dele, sustentado por ele, agarrados nele, confiando nele, aleluia. Todos nós, não tem, aquele é o escolhidinho. Davi, não, Davi precisou do Senhor. O Jó precisou do Senhor, chorou, sofreu. Aqui, o Jó balançou aqui, não a ponto de murmurar, não a ponto de querer abandonar o Senhor, mas os seus amigos, quem está perto percebe mais as fraquezas. E os amigos de Jó aqui, no caso Elifaz, percebeu. Jó, você está dando aí, está perturbado, está confuso. Porque quem está longe não percebe. O irmão lá está firme, a irmã está firme. Mas os de perto percebem. Aqui o Elifaz, amigo de Jó, percebeu a fraqueza em Jó. Por quê? Porque é humano. Quando a gente lê, por exemplo, Romanos capítulo 15, leia comigo lá, Romanos capítulo 15, o apóstolo Paulo escreve, interessante também, Romanos capítulo 15, ele escreve assim, no verso 4, Romanos 15, versículo 4, o apóstolo Paulo escreveu: pois tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém? Aleluia? Vou repetir, Romanos 15, 4. Paulo escreve: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, se eu estou lendo o livro de Jó com você, estou falando essa palavra de hoje, é para a gente ter esperança, é para a gente ver que foi escrito realmente, para a gente ter esperança, para a gente confiar. E por que também? Porque Romanos 10, 17, que eu acabei de falar aqui, Romanos 10, 17, umas páginas atrás aí está escrito: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, então foi escrito a palavra para nosso ensino, para nossa paciência, e ao mesmo tempo gera fé. O que é fé? Fé é certeza, é confiar naquilo que eu ainda não tenho na mão. Eu não tenho na mão, mas eu creio que vai dar certo. Eu creio que Deus está comigo. Sabe, meu querido irmão, você que me ouve aí, porque às vezes a pessoa pode falar: o que adianta ir na igreja? Não sei o quê. Não, Jesus disse em Mateus 4, nem só de pão vive o homem vive da palavra de Deus. Então, meu querido, minha querida, um peixe, ele vive da água, dos elementos da água, que a água fornece para ele. A minhoca, ela vive dos elementos da terra. As aves, dos elementos do ar e da terra. O crente,
O homem, a gente vive sim dos elementos da terra, mas a gente vive muito mais daquilo que vem de Deus. Por quê? O peixe foi feito para viver na água. Nós estamos vivendo na terra, mas nós somos feitos para viver para Deus. Em Colossenses capítulo 1, Paulo escreve aos Colossenses, ele fala que Deus criou tudo. Colossenses capítulo 1, que o Senhor criou todas as coisas. Você crê que o Senhor criou? Amém? Aleluia? O Senhor criou todas as coisas. Colossenses capítulo 1, no verso 15, 16 e 17, Colossenses capítulo 1, verso 15, está se referindo a Jesus. Ele fala assim no verso 15, Colossenses 1,15: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo, fala comigo, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então nós fomos criados por Ele e fomos criados para Ele. Então, se eu fui criado para Ele, eu vivo dEle. E o que Ele fornece para mim? A palavra. A palavra é o alimento. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu preciso da palavra de Deus, porque a palavra de Deus gera fé dentro de mim e faz com que eu vença esse mundo aí. A palavra de Deus gera fé. Aleluia! E se você for mais para frente, 1 João, lá no final, 1 João, lá no final da Bíblia, capítulo 5 de 1 João, capítulo 5, 1 João, capítulo 5, olha o que está escrito lá, 1 João 5, verso 4, pois todo que é nascido de Deus vence o mundo, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém, aleluia? Então, meu irmão, nós carecemos de fé, e a fé vem pela palavra, e é por isso que tudo que foi escrito para nossa consolação, para que tenhamos esperança, para a gente seguir em frente. Então vale a pena, não, estou na igreja lá, eu estou ouvindo culto online, claro que vale a pena, porque você está se alimentando da palavra, assim como se alimenta de arroz lá, um macarrão, um arroz, um ovinho lá, um peixe, está alimentando o seu físico, seu natural, você também está alimentando o seu espírito, o seu emocional, pela palavra. Senão você está muito bem, muitas pessoas estão muito bem fisicamente, mas estão deprimidas, estão aborrecidas, estão tristes, estão desanimadas, perderam a esperança, perderam perspectiva. Uma faculdade que eu ia fazer, eu ia fazer faculdade, mas agora, nem sei se eu quero fazer faculdade. O que adianta fazer faculdade? O que adianta trabalhar? O que adianta, agora não pode passear mais. Eu ia casar, estava marcado, vou ter que esperar. Não sei o quê. O rapazinho ficou doente. Meu Deus, vai morrer. Calma. A prova está vindo para todo mundo. A prova está vindo para todo mundo, até para o crente. Até para o crente. O Senhor não disse que nós não passaríamos por dificuldade. Ele falou, João 16, no mundo tereis aflições. Ele não falou que não teria, não. Ele deixou bem, se tivesse escrito lá, no mundo não tereis aflições, você fala, alguma coisa está errada. Mas está escrito, no mundo tereis aflições. Mas o que Jesus falou? Tende bom ânimo. Então, esse ânimo aí é a fé. A fé, quando você está com fé, você fica, você não é um super-homem, uma super-mulher, né? Você se compadece, você chora com as pessoas, né? Você sente a dor do outro, ninguém vai ficar imune, como se não estivesse sendo afetado, mas a gente não perde o controle, a gente não perde a esperança,
A gente sabe que vai acontecer com a gente o que está no Salmo 138. Vamos ler lá. A gente sabe que vai acontecer isso com a gente no Salmo, o que está escrito no Salmo de número 138. No Salmo 138. Está na mão aí? Salmo 138, versículos 7 e 8. Salmo 138, verso 7. Ainda que eu ande no meio de angústia, tu preservarás a minha vida. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua mão direita me salvará. O Senhor cumprirá o que me diz respeito. O teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não desampare as obras das tuas mãos. Então olha o verso 7, ó. Ainda que eu ande no meio da angústia, tu preservarás a minha vida. Amém? Aleluia? Agora, olha o verso 8. Em algumas versões, algumas traduções, o verso 8, a primeira parte. Na minha está assim, ó. O Senhor cumprirá o que me diz respeito. Em algumas Bíblias está escrito assim, ó. O Senhor fará com que termine bem aquilo que me preocupa. Tem tradução que está assim, ó. O Senhor, Salmo 138, verso 8. O Senhor fará com que termine bem aquilo que me preocupa. Então, você que está aí assistindo aí, né? Você que está aqui presencialmente aqui, a situação não é brincadeira, né? O próprio Jó ali, o próprio Jó, o homem íntegro, reto, temente a Deus, sentiu ali, os próprios amigos perceberam e falaram para Jó: ô Jó, você sempre ajudou os outros, você sempre levou uma palavra para os outros, você sempre fortaleceu os outros, você sempre apoiou os outros, agora você está balançando, Jó, o que está acontecendo? Aí eu falo para você que está me ouvindo aqui, ninguém é de ferro, ninguém é super-homem. Você tem seu direito aí de chorar, seu direito de colocar diante do Senhor, mas o Senhor está trazendo essa palavra para você confiar, para você se fortalecer nele, para você não desanimar, para você continuar a perseverar, porque o Senhor vai fazer com que termine bem aquilo que preocupa você. Glória a Deus, aleluia. Quando você olha, por exemplo, no livro do profeta Isaías, se você olhar no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, glória a Deus. Livro do profeta Isaías, está na mão, sim ou não? Deixa eu achar aqui. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é bom. Quem acha que Deus é bom? Deus é maravilhoso. Amém? Aleluia? Isso mesmo, meu querido. Vamos recuar não. Deixa eu achar aqui, são vários versículos. Deixa eu achar um aqui. Maravilha. São vários. Vamos pegar um aqui. Isaías, ele vem trazendo uma palavra para fortalecer a nossa vida. Uma palavra para levantar o crente, amém? Olha aí, Isaías 41, verso 10. Ele diz assim: não temas. Fala comigo, não temas. Olha o que Deus fala em Isaías 41, 10. Não temas, eu sou contigo. Não te assombre, eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei. Aleluia. Eu te fortalecerei. Eu te ajudarei. Eu te fortalecerei com a destra da minha justiça. Você que está me ouvindo aí, não temas, não temas. O Senhor te fortalece. O Senhor te sustenta. Amém, meu querido? Glória a Deus. O Senhor não vai deixar você desamparado, não. Nós não estamos à mercê, não, aí jogado. O que eu vou fazer da minha vida? Não sei o quê. Pastor, como é que faz? Aguenta firme aí, meu irmão.
Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo fogo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Está passando pelo fogo aí, minha irmã? Aí, marido? Aí, criançada? Povo de Deus, estamos passando pelo fogo? Estamos aí passando pelas águas? O momento está crítico, está difícil? O que o Senhor está falando? Eu te ajudarei, eu te fortalecerei, eu estou contigo. Viu, minha irmã? Meu irmão? Ah, pastor, são meras palavras. Não, meu irmão. Abre teu coração. A Bíblia fala: um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Não endureçais os vossos corações. Abre o coração. Se você olhar, por exemplo, assim, Abraão, Deus prometeu para Abraão, ele largou da família, largou da casa dele, saiu do meio da parentela e foi para um lugar que Deus ia mostrar para ele. Olha a fé do rapaz. Saiu de um lugar, foi obedecer a Deus. Aí andou, chegou lá e Deus falou para ele: ó, você vai ser abençoado. Vou dar essa terra para você. Você vai ser pai de multidões. Uma mulher estéril, mulher de idade. E ele: não, eu creio. Olha a fé do homem, eu creio. Mas os anos foram passando. O tempo foi passando. Parece que não ia acontecer nada. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Não aconteceu nada. Aí o grande homem, poderoso Abraão, ficou com medo. Aí, Gênesis capítulo 15. Em Gênesis, no capítulo 15. Glória a Deus. No Gênesis, no capítulo 15. No versículo 1. Está escrito assim: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas. Por que Deus está falando não temas? Porque ele ficou com medo, começou a temer. Deus falou uma coisa, está com medo. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Quando Deus fala: o teu galardão será muito grande, Deus está falando: a sua recompensa vai ser muito grande. Deus está querendo dizer para ele: vale a pena, não temas, confia, você vai ser recompensado. Deus está falando para ele: o que eu te prometi vai cumprir na tua vida, não temas, fica firme. Mas Abraão vai falar com Deus, que a gente fala mesmo, né? Então disse Abraão: ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? E Abraão ainda falou: a mim o Senhor não tem dado filhos. Tipo assim, o Senhor prometeu, mas cadê? Não estou vendo nada. Verso 4. Veio a palavra do Senhor e disse: este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou para fora e falou para ele: olha para o céu e conta as estrelas, se a podes contar. Então disse: assim será a tua descendência. Creu Abrão no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Amém? Glória a Deus. Então, meu irmão, homens de Deus sentiram a pressão, sentiram medo. E o próprio Deus veio falar para ele: não temas. Olha para você ver o Josué, capítulo 1, Josué andou com Moisés, viu tanta coisa acontecendo. E aí Moisés morreu. E Josué viu tantos milagres, viu o poder de Deus, viu ali, passou pelo mar, e etc. Aí o Senhor vem e fala para ele, em Josué capítulo 1, o Senhor chama ele e fala para ele:
Josué 1, verso 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Você pensa o quê? Não é fácil não, não é brincadeira não. O rapazinho ali, ele vai tremer, ele vai balançar. Aí Deus vai falar para ele várias coisas aí, né? No versículo 6, esforça, tem bom ânimo. No versículo 7, tão somente esforça, ser corajoso. No verso 8, não se afaste da tua boca o livro dessa lei. No verso 9, não te mandei eu, esforça, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes. Está vendo o verso 9 aí? Verso 9, não te mandei eu, esforça, tem bom ânimo, não pasme, não fica assustado não, fica com medo não fica assustado não, não pasme, nem te espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Mas você está vendo que o próprio Josué também tremeu na base. Então você que está me ouvindo aí, está me ouvindo pelas mídias, você que está presente aqui, meu irmão, minha irmã, meu querido, pastor, estou com medo. Meu irmão, vamos buscar o Senhor, porque os homens de Deus também tiveram medo diante de situações. A palavra de Deus fortaleceu eles. Quando você vê, por exemplo, o grande homem de Deus, Josafá, homem temente a Deus, homem fiel ao Senhor, você lê 2 Crônicas, capítulo 20, quando Josafá foi cercado pelos inimigos, e parecia que, o Josafá, o poderoso Josafá, homem de Deus. Mas Josafá, pastor, Davi, Josué, são homens de Deus. Mas eles temeram também. O Josafá, o poderoso homem de Deus, quando viu que a coisa apertou, 2 Crônicas, capítulo 20, a coisa apertou. 2 Crônicas 20, verso 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. 2 Crônicas 20, verso 2. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar e da Síria, já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Olha o verso 3 agora. O que está escrito no verso 3? Temeu Josafá. O homem de Deus teme também. Temeu Josafá. Olha o poderoso homem de Deus, temeu Josafá. Mas tem uma diferença, olha o que ele faz. E pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. O crente teme também, mas o que vai fazer? Vai orar, vai buscar Deus, vai buscar uma palavra de Deus. Vai se fortalecer no Senhor. É a saída do crente. Não estou aguentando mais, vou para o boteco encher a cara. Bom, primeiro que vai fechar os botecos, aí estão fechando, você não vai achar mais não. O negócio é ir para a igreja mesmo. O negócio está feio. Quem é de Deus agora, vamos supor, fechou a igreja, meu irmão, você está na sua casa. A pessoa que não está acostumada com a palavra de Deus, ela não está mesmo, está fazendo de conta, ela não vai se interessar. Agora, quando ela tem um coração quebrantado, mesmo em casa, ela não, vou ligar a palavra de Deus, vou procurar o link lá, eu quero ouvir a palavra de Deus. O que Jesus falou? Quem tem sede, vem a mim e beba. Então tem que ter sede. Se não tiver sede de Deus, é porque alguma coisa está errada. Estou com saudade do bar do Zé. Estou com saudade das festas, não sei do quê. Mas da igreja, nada. Na palavra, não. Então a gente tem que ter sede da palavra. Jesus, lá João 7, 37, 38, Jesus, no último dia da festa, Jesus falou: quem tem sede, vem a mim e beba. Em João capítulo 6, Jesus falou também: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E Jesus falou: quem de mim se alimenta não terá fome.